Você já se perguntou se existe idade para recomeçar? Se é possível amar de novo depois de décadas? Hoje vou te contar a história de Carlos, um homem de 68 anos que provou que nunca é tarde demais. Carlos acordava todos os dias no mesmo silêncio. O apartamento vazio ecoava seus passos. Depois de 40 anos casado, o divórcio veio como um terremoto que destruiu tudo o que ele conhecia. Ele preparava café para um só. Comia sozinho. Dormia sozinho. Os filhos tinham crescido e saído de casa. E ele e Marta. Bem, eles perceberam que eram dois estranhos dividindo o mesmo teto. Aos 66 anos, divorciado. Aos 68, ainda sozinho. A solidão. Carlos era aposentado há 1 ano. Tinha tempo de sobra. Mas tempo de sobra não significa vida plena, não é mesmo? Ele passava os dias entre o sofá e a varanda. Almoçava sozinho em restaurantes, observando casais que conversavam animados. Perguntava-se: será que um dia eu vou ter isso de novo? Num domingo, seu filho Pedro ligou por vídeo. Pai, você precisa sair mais, conhecer gente. Carlos riu sem graça. Filho, tenho 68 anos. Quem vai querer um coroa? Pedro ficou sério. Pai, você não é velho. Você está vivo. Existe uma diferença enorme entre estar vivo e viver de verdade. Aquelas palavras ecoaram na mente de Carlos por dias. À noite, deitado na cama, ele pensava: será que meu filho tem razão? Será que ainda dá tempo? Numa quinta-feira chuvosa, Carlos sentou-se no computador e digitou: atividades para aposentados. A tela encheu-se de opções: yoga, natação, artesanato. E então ele viu: clube de leitura, biblioteca central. Carlos sempre adorou ler, especialmente romances policiais. Por que não? No sábado seguinte, com as mãos suadas e o coração acelerado, Carlos se arrumou. Trocou de camisa 3 vezes. Olhou-se no espelho e pensou: estou ridículo. Um homem de 68 anos nervoso como adolescente. Mas foi. Chegou na biblioteca respirando fundo. A sala tinha 8 pessoas sentadas em círculo. Uma cadeira vazia esperava por ele. Pessoal, temos um novo membro. Seja bem-vindo, disse a organizadora com um sorriso caloroso. Carlos acenou tímido e sentou. Oi, sou Carlos. Gosto de romances policiais. O grupo sorriu. Eram pessoas entre 55 e 75 anos. Rostos amigáveis. Olhares acolhedores. E entre eles estava Beatriz. Pausa dramática. Ela estava sentada do outro lado do círculo. Cabelos grisalhos elegantemente presos. Óculos delicados. Um olhar gentil que parecia iluminar a sala. Beatriz tinha 65 anos. Era professora aposentada. E viúva há 3 anos. O encontro. Quando começou a discussão do livro do mês, Carlos não conseguia parar de observá-la. Beatriz falava com paixão sobre os personagens, sobre a solidão urbana, sobre as entrelinhas da narrativa. Inteligente, articulada, apaixonada, pensou Carlos. Ele não se sentia assim há décadas. Aquele frio na barriga, aquela vontade de impressionar. Beatriz pegou Carlos olhando. Ele desviou o olhar, constrangido, sentindo o rosto esquentar. Quando o encontro terminou, a organizadora anunciou: pessoal, vamos tomar um café juntos? Carlos quase desistiu de ir. Eu não pertenço aqui, pensou. Mas então, Beatriz olhou para trás e sorriu. Vem, Carlos, você vai gostar do café de lá. E aquele sorriso mudou tudo. Na cafeteria, o grupo conversava animado sobre livros, filmes, netos. E por acaso, ou destino. Carlos e Beatriz sentaram lado a lado. Primeira vez no clube, ela perguntou. Carlos mexeu nervoso na xícara. Estou tentando sair mais. Coisa de filho preocupado. Beatriz riu. E que riso. Minha filha também me empurrou para cá. Disse que eu estava virando eremita, vivendo só entre livros e memórias.
E assim começou uma conversa que pareceu durar segundos. Mas foram 2 horas. Falaram sobre livros favoritos, lugares que visitaram, filhos, netos. Falaram sobre solidão, sobre o medo de recomeçar, sobre como é estranho estar sozinho depois de décadas acompanhado. Quando a cafeteria anunciou que ia fechar, Carlos e Beatriz perceberam que eram os únicos ainda ali. Nossa, nem vi o tempo passar, disse Carlos. Nem eu, respondeu Beatriz. Faz tempo que não tenho uma conversa tão boa. O convite. Houve um momento de silêncio. Seus olhares se encontraram. E Carlos sentiu coragem. Beatriz, você gostaria de tomar um café? Digo, outro dia? Só nós dois? Sua voz tremeu ao final. Fazia 45 anos desde a última vez que ele convidou uma mulher para sair. Beatriz ficou surpresa por um segundo, mas então sorriu. Eu adoraria, Carlos. Carlos saiu dali flutuando. Ligou para o filho no caminho de casa. Pedro, eu fiz. Eu convidei ela. Pai, eu sabia. Como você está se sentindo? Como um adolescente idiota de 68 anos. Carlos riu. Meu coração está disparado. O primeiro encontro, quarta-feira, chegou mais rápido que o esperado. Carlos passou a manhã inteira no closet. Camisa azul, muito formal. Camisa preta, muito sombrio. Camisa branca, muito simples. Ligou para Pedro novamente. O que um homem de 68 anos veste num encontro? O filho riu. Pai, você está nervoso. Isso é ótimo. Vista o que te deixa confortável. Do outro lado da cidade, Beatriz também estava nervosa. Olhou-se no espelho 3 vezes. Trocou o batom. Mudou o colar. Antes de sair, parou na frente da foto do marido falecido. Tocou o porta-retratos com carinho. Me deseja sorte, amor, sussurrou. Carlos chegou na cafeteria 15 minutos mais cedo. Sentou. Levantou, sentou de novo. Verificou o celular 6 vezes. E então Beatriz apareceu. Ela usava um vestido simples, mas elegante. O cabelo solto, um sorriso nervoso. Você está elegante, ela disse. Você está linda. Carlos respondeu e sentiu o rosto esquentar. Sentaram-se à mesa, pegaram os cardápios. Mas nenhum dos dois realmente leu. Só olhavam um para o outro. Abrindo os corações aos poucos, as palavras fluíram. 40 anos casado, Carlos começou. Divorciado há 2 anos. Ainda me sinto estranho dizendo isso. Como se tivesse falhado em algo. Beatriz tocou levemente a mão dele sobre a mesa. Eu entendo. Viúva há 3 anos. Alguns dias ainda uso aliança. Não consigo me desfazer dela completamente. Carlos olhou para a mão dela. Hoje não está usando. Beatriz sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Hoje, decidi tentar algo novo. Me deu medo, Carlos. Muito medo. Mas... Ela respirou fundo. Acho que ele ia querer que eu fosse feliz. Os olhos de Carlos ficaram marejados. Meus filhos dizem a mesma coisa. Que eu mereço ser feliz. Que passei a vida cuidando de todo mundo. E agora é hora de cuidar de mim. E você merece, Carlos. Beatriz apertou sua mão. Nós dois merecemos. O garçom apareceu. Desculpem, vão querer sobremesa? Eles se entreolharam e caíram na gargalhada. Acho que nem pedimos ainda, né? Disse Carlos. E riram. Riram como não riam há anos. Daquele jeito que faz o peito doer e os olhos lacrimejarem. Os meses seguintes, o café virou jantar. O jantar virou passeios. Foram ao cinema, ao parque, a museus. Descobriram que tinham gostos parecidos, mas personalidades complementares. As quartas-feiras no clube de leitura viraram o dia favorito de ambos. Sempre sentavam juntos, sempre trocavam olhares cúmplices durante as discussões. 2 meses depois, Carlos apresentou Beatriz aos filhos por videochamada. Pedro sorriu de orelha a orelha. Pai, você está brilhando. Sério, nunca te vi assim. Beatriz também apresentou Carlos à filha. Mãe,
Finalmente, ele parece maravilhoso. E olha como você está feliz. 6 meses depois do primeiro encontro, numa tarde de domingo, eles caminhavam no parque, de mãos dadas, como adolescentes apaixonados. Sentaram num banco. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Beatriz, Carlos começou virando-se para ela. Tem algo que preciso te dizer. Eu também tenho algo, ela interrompeu. Riram nervosos. Você primeiro, disse Carlos. Não, você. A declaração e final. Carlos segurou as mãos dela firmemente. Respirou fundo. Eu te amo, Beatriz. Nunca pensei que diria isso de novo aos 68 anos. Achei que essa parte da minha vida tinha acabado. Mas você me mostrou que é possível recomeçar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Beatriz. Eu também te amo, Carlos. Tinha medo. Tanto medo de trair a memória do meu marido. Mas então percebi que amor não trai amor. Eu posso honrar o que tive e abraçar o que tenho agora. Eles se beijaram. Ali, no banco do parque, sob o céu alaranjado do pôr do sol. 2 corações maduros. 2 histórias de dor. Um recomeço lindo. Carlos e Beatriz se casaram 1 ano depois. Ele com 69, ela com 66 anos. Na cerimônia simples, com filhos, netos e amigos do clube de leitura, Carlos disse em seu discurso: passei 2 anos achando que minha vida tinha acabado, mas estava apenas começando um novo capítulo. E Beatriz completou: o amor não pergunta a idade, não pede permissão. Ele simplesmente acontece quando você está pronto para recebê-lo. Se você está ouvindo isso e acha que é tarde demais, se você perdeu alguém ou se divorciou e pensa que a vida amorosa acabou, lembre-se de Carlos e Beatriz. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para amar. Seu próximo capítulo pode estar esperando por você. Numa biblioteca, num café, num parque. Em algum lugar onde você menos espera. Basta ter coragem de dar o primeiro passo.